Marcelo Corrêa Petrelli, tenho 59 anos, não é uma coisa normal no Brasil, existia um pouco de competição antes, né? Ele é cobrado, e ele quer o quê? Qualidade de vida. Você tem a humildade de vir na posse, mas Santa Catarina tem muito, porque a sociedade demanda o tempo inteiro, né? De que ele tenha liberdade para falar. Não é um bom jornalismo, né? Então o nosso maior ativo hoje é o jornalista. O que esta empresa faz com o meu capital? Isso revolucionou influenciar onde é que está a verdade. A verdade está ali. Vou dar um dado importante. Mas você está também buscando conteúdo, porque o grande desafio nosso é o quanto você trabalha para que ela fique certo. Fala pessoal, obrigado pela audiência, mais uma vez, episódio, meu Deus, vocês devem tá de saco cheio já, aturar 323 episódios, mas esse, para mim, um dos mais importantes, né? Eu conheço a história dele há muito tempo, ele nunca vai lembrar disso, mas conheci ele num evento que teve, na época ainda era a RIC, se eu não me engano, e isso foi, acho que 10 anos atrás, mais ou menos. Lá em Florianópolis, e assim, conversei acho que por 5 ou 10 minutos e te admirei de forma instantânea. Então, para mim está sendo muito incrível, é uma inspiração, né? Você como, eu até brinquei contigo fora da câmera, eu falei, você é um cara de muita... você acredita e você impõe aquilo que você acredita. Eu acho isso sensacional, porque o empresário está cada vez mais difícil poder opinar e falar aquilo que ele acredita. E eu acho isso sensacional da tua parte. Então, é por isso. Estamos aqui com o Marcelo Petrelli, presidente, CEO, presidente da ND, a maior, né, a maior filiada, né, da Record no Brasil. Vocês produzem 440 horas. 22 horas por dia. 22 horas por dia, 440 horas de conteúdo. São a maior produtora de conteúdo regional do país. Conta um pouco como é isso, né? Eu até falei contigo antes, assim, a gente conhece a ND muito do lado de cá, né, quando a gente vê ou quando a gente escuta, mas do lado de dentro, como é que é isso aí? 600 e poucos funcionários, né? Vamos lá, bom dia, Rafael, bom dia, Robson, bom dia, o Tom também, o Christian, nosso diretor, também está conosco aqui. Eu que fico muito privilegiado quando você fala 300, né, edições que vocês fizeram aqui, mais de 300, de poder estar nesse espaço aqui, que passaram pessoas importantíssimas, maravilhosas, e com grande entrega de conteúdo e de experiência. Bom, a empresa está fazendo 35 anos, eu estou fazendo 35 anos de empresa, para quem não me conhece, Marcelo Corrêa Petrelli, tenho 59 anos, 35 desta empresa, comecei na comunicação já também desde pequeno, tenho uma relação com o Blumenau muito forte, porque a família é catarinense, eu nasci em Curitiba, então a gente sempre teve uma relação muito relevante com a cidade e com as pessoas. Quando se fala, por exemplo, de opinião, a gente sempre via muito a questão do americano, no sentido de que tem o veículo de comunicação republicano e tem o veículo de comunicação democrata. Então você tem, claro, uma isenção de cobertura, de atendimento, mas você se posiciona daquilo que você entende que é o teu, vamos dizer, princípio e propósito de conhecimento de Estado, né? E de valores, etc. Então a gente sempre teve essa coragem, não é uma coisa normal no Brasil, de veículo de comunicação se posicionar, até porque sempre é muito rechaçado, não, é mal compreendido, né? Mas eu acho que o catarinense tem uma matéria-prima muito relevante, porque o catarinense é um cidadão diferenciado. Ele acorda de manhã, ele sabe que o trabalho dele é autossuficiente, ele quer educar o filho para trabalhar, tem muito reconhecimento e valor das empresas, dos empresários, das instituições, é o cooperativismo, é a integração, é o bem ao próximo. Então, a nossa matéria-prima aqui, de poder entender esse propósito, ela é muito fácil, né, nesse sentido. Então, tudo aquilo que nós fizemos nesse sentido, Rafael, de se posicionar, ela realmente foi bem compreendido e bem entendido, né? Então, esse é o primeiro ponto e muito valorizado. E o segundo ponto que você colocou, a questão do regional. Eu sempre comento que o nosso estado é um estado diferente do resto do Brasil, toda a federação, porque aqui você tem todas as regiões importantes, todas as regiões com uma independência cultural, econômica e política. Existia um pouco de competição antes, né? E essa competição... Tem ainda, tá? Pode ter certeza que tem. A gente brinca que o Jaraguá olha com o Joinville, não, é a grande Jaraguá, Joinville nesse sentido também, Blumenau também, mas assim, hoje eu diria que é uma competição saudável de um querer ser melhor do que o outro, né? E não diminuir o outro, né? Ser melhor do que o outro, que é legítimo, né? E isso é importante porque a comunicação, e nós descobrimos lá 35 anos atrás, ela precisa
entregar isso também. A rádio local entrega, o jornal local entrega, e a televisão não entregava. Né? E a gente percebeu de que precisava entregar esse regionalismo. Né? Então, claro, era algo sempre muito nacional, né? Sim. Né? Ou regional, mas capital, de uma região, né? da capital. Para o resto do estado. Né? E eu acho legal que tu falar sobre isso, porque o nosso estado ele é difícil de encontrar outro que se parece, porque o nosso estado tem 6, 7 capitais. Sim. Né? Quando tu vai para o Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, né? Sim. Quando tu vai para o Salvador Paraná, é Bahia, né? Salvador é Bahia. Curitiba, E o nosso estado, tudo. pela essa migração das universidades lá nos anos 50, o nosso estado tem 7 capitais, né? Essa é a verdade. Você tocou num ponto importantíssimo, que a gente avalia muito, que tem os valores aqui, que é a questão dos integrados que foram criados aqui pela antiga, lá o Plindenês Chapecó, lá o Bodanés da Aurora, o Fontana da Sadia, os Perdigão, lá os Brandalize, e aí vem o cooperativismo. Nós somos o estado que tem padrão Alemanha, tem cooperativismo, né? E aí você tem a questão da mídia regional, que é a rádio local, a barriga no balcão, o pé na lama, que se fala, né? E o dono da rádio, né? As rádios, as lideranças são de rádios locais, se ele comete um excesso, um equívoco, um desalinhamento desse entendimento que é para o desenvolvimento de todos, né? Para o bem comum, ele é cobrado no posto de gasolina, na hora que vai ao supermercado, no churrasco com amigo, de frente, né? O comunicador igual, né, do programa, e a televisão não é diferente. E aí você colocou muito bem a universidade. Nos outros estados, você sai do interior, vai para a capital. Ponto. Você se forma lá, você não volta para o interior. E aí o interior empobrece, porque empobrece a inteligência. Quando você se forma, mora em descanso, se forma lá na UNO Chapecó, na UNO ESC, você volta para descanso. E você é um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom médico. Volta e desenvolve. Né? E desenvolve essa profissão região, ali. E aí você tem empresas que produzem regiões. Tem empresas que têm um município de 5 mil habitantes que exporta para 90 países. E aí você tem essa pessoa que exporta, tem um valor econômico muito grande, e ele quer o quê? Qualidade de vida. E aí ele cobra do prefeito o quê? A qualidade padrão numa grande cidade. E hoje, com o advento da internet, da TV por satélite, assim por diante, você só não tem a questão física da cultura, né? Ou, eventualmente, um bom restaurante, mas você tem todo o contexto por conta da comunicação que se tem um contato com o mundo. Né? Então, a vida no interior até ficou com maior qualidade do que as grandes cidades. Então, esse ciclo virtuoso é muito poderoso, você colocou muito bem as universidades. Eu queria fazer uma pergunta agora bem de nível pessoal, tá? Como é que é ter amigos e ser dono de uma empresa que precisa de notícia? Esses caras no almoço, eles falam o que está acontecendo no negócio deles para ti, ou eles têm medo que aquilo gere uma notícia? Como é que tu consegue fazer? Isso é uma coisa bem interessante, porque quando a gente vem quando mais jovem, a gente se preocupa muito, porque a gente é obrigado a dar a liberdade para o jornalista e até mesmo a questão da crítica, às vezes de uma empresa, às vezes do setor público. Porque né? É difícil, né? Lidar Assim, com tu descolar, Marcelo, da empresa, Sim. né? E a empresa é uma empresa de notícia, que às vezes vai criticar aquele teu amigo de alguma Sim. situação. Eu acho que o Como é principal, isso? nós falamos ali no início, a questão de você ter um ativo, né? Eu acho que tem a história da família, né? Nós temos 5 gerações de Santa Catarina, lá o bisavô veio para cá, foi o primeiro desembargador presidente do Tribunal de Justiça, temos 5 gerações do Sua judiciário. avó, né, foi premiada. Minha avó, né? ela foi a Foi a primeira funcionária pública mulher. Então tem o prêmio Olha, que legal. Alice Guilhom Gonzaga Petrelli para os funcionários públicos que são eleitos por eles mesmos, o melhor do ano. Né? E tem meu pai, minha mãe, mas então a gente tem muita relação com as pessoas. Então as pessoas nos conhecem e nós conhecemos as pessoas. Então a gente se expõe. Né? Quando eu falo se expor, você tem a humildade de ir na posse, ir no aniversário, ir na formatura, ir no evento, quer dizer, prestigiar as pessoas no sentido de você ouvi-las e você dar a voz para os momentos que as pessoas estão sendo importantes, tem algo a dizer e abrir os espaços. Quando você tem 22 horas de programação por dia, você tem que preencher com coisa boa. E Santa Catarina é uma fonte de coisa boa. Se você tivesse em estados como, não vou aqui desmerecer, mas o Acre, o Tocantins, ou qualquer seja outro, não tem muita informação para você explorar 22 horas. Mas Santa Catarina tem muita informação empresarial, política, social, turismo e tudo mais. Né? O próprio Brasil inteiro tem muito interesse do que aqui se existe, se produz ou se vive. Né? Então, esse é o primeiro ponto, é frequentar e dar espaço para as pessoas. Então, a gente sempre tem um ativo de quando tem uma coisa, um apontamento, uma crítica, uma informação negativa, a gente sempre tem muito cuidado de dar de uma forma construtiva e respeitosa. E eu diria, então, que as pessoas entendem, né? Porque você ser criticado também não é um problema, né? Quando eu sempre digo para os jornalistas nossos... Eu gosto até de uma frase tua, tá? Me permite, desculpa, tu claro. fala de uma frase tua que tu fala assim, acho que até do teu pai, que tu tens que elogiar sem bajular
e tens que criticar sem destruir. Exatamente. Eu acho isso fantástico. Exatamente, quer dizer, você tem que ter essa habilidade. E eu sempre comentava muito assim, para um jornalista criticar é muito fácil, né, Rafael Robson, né? Meu Deus. Só olhar para o lado, tem um buraco de rua, né? É fácil fazer jornalismo assim, né? Mas você elogiar tem que ter um pouco mais de mão de obra, tem que aquele buraco está ali, mas ele vai ser consertado, já teve outro que foi resolvido, quer dizer, os problemas existem porque a sociedade demanda o tempo inteiro, né? Então você precisa ter essa consciência de elogiar muito. Se um prédio já é difícil, tu imagina uma cidade, né? Sim, exatamente. Elogiar muito para poder criticar. Senão você não tem credibilidade para criticar. Mas tu não sente mais hoje, tu já se tornou algo institucional. Se tu não sente que um amigo teu não vai falar algo para ti, porque com medo com relação àquilo vir uma notícia, nunca, né? Não, em absoluto. Hoje ele até nos usa muito no bom sentido, eu acho muito ótimo isso, de que ele tem a liberdade para falar, até para se defender ou até para solicitar o contraponto e assim por diante, né? Eu diria assim que hoje, se eu botar nos dedos de uma mão, por exemplo, talvez tenham no máximo, né, o dedo de uma mão de pessoas que possam ter se sentido inibidas por colocar alguma coisa, mas muito... Sempre foi uma curiosidade, vocês, cara, isso deve ser terrível o telefone desse cara. Eu dizia para meu pai uma coisa interessante, que a gente ia para o mercado público, pai, eu quero que a gente vá ao mercado público e as pessoas convidem nós para sentar à mesa, né, e tomar uma cervejinha, porque se virar a cara, né, esse pessoal... tem um jornalismo agressivo ou se sente agredida por conta disso ou afetada, não é um bom jornalismo, né? Que legal que tu falou. Perdão, Robson, só assim, que legal que tu falou assim, cara, tu coloca no jornalismo esse cuidado para isso não acontecer. Eu acho que isso tu não é um jornalismo que massacra, eu acho que isso transparece e a pessoa consegue sentir, óbvio que, né, não são 3 meses, nem 7 anos, são 35 anos. Né? E assim, antes do Robson falar, só para completar, Robson, permite, o nosso maior ativo, que eu entendo como se fala-se muito em pessoas, né, a comunicação não tem matéria-prima para você transformar e vender. O teu produto é informação. A informação não é uma coisa que é tua, ela está... vamos dizer, ela está acontecendo, né? Está acontecendo, exatamente isso. Nosso papel é como apanhá-las e como, né, depurá-las e levá-las, né? Então, o nosso maior ativo hoje é o jornalista que realmente foi transformado nesse espírito. Legal. Porque ele não é um jornalista que tem a visão crítica de que pela crítica somente ele vai resolver ou ajudar a resolver os problemas, né? É pela condição de poder ser construtivo e ter esse papel de elogiar um bom empresário, elogiar uma boa empresa, elogiar um bom político, né? Sem constrangimento de fazer a questão da conquista da audiência pelo amor. Dá uma mão de obra desgraçada, porque pelo amor é mais difícil. Mas quando se conquista, tem uma fidelidade maravilhosa, né? Nesse sentido, né? E vai muito de encontro que eu ia colocar aqui, porque o que eu percebo, né? Nós, no nosso dia a dia, nós estamos muito conectados nas indústrias, com grandes empresários, e o que nós ouvimos é que a AND é o principal canal de comunicação deles. Né? É o principal canal que está lá no refeitório das indústrias, né? Aquele canal que fica passando o jornal do almoço, ali o balanço geral. Os números falam, né? Isso também para vocês. Então, né? assim, então o empresário ele reconhece esse posicionamento, né? Reconhece que essa postura do novo modelo, vamos dizer assim, do jornalismo, que leva também boas notícias e não só más notícias, e essa questão construtiva é o que muitos empreendedores, os empresários também buscam, né? Porque senão fica apenas um viés de más notícias, talvez, ou de críticas não construtivas, e que acaba não agregando muito. Pensando nesse espectador, né, que está lá do outro lado, né, que são famílias, são empresas também, que eu digo assim que o jornalismo ele não está só nas casas. Hoje ele está muito presente nas empresas, porque fazem assim, né, muita questão que aquele rol de colaboradores eles também estejam informados. Bem colocado. Robson, uma coisa interessante, porque o jornalista aqui, né, acessa o ND+, é o portal de maior audiência, o nosso jornal impresso é o maior do Estado. É um dos maiores audiências do Brasil. Sim, né? Sim, o ND+. E metade da audiência de fora também, aquilo que eu falei, as pessoas têm interesse em saber o que acontece aqui, né? Sim. Nós temos as maiores audiências da Record do país, são aqui em Santa Catarina, temos a liderança do regionalismo em vários locais, das 6 da manhã até as 11 da noite, porque aí o hábito da televisão de estar ligado, porque as pessoas adotaram seguir aquilo que a gente entrega como informação de jornalismo, né? E isso é um ponto importante que você colocou. O nosso Estado também tem uma característica, tem muitos donos da empresa, né? E essa relação do dono, que é a do empresário, é que é muito bem construída entre os colaboradores, né, entre o empregador e o empregado, o colaborador e o acionista. Então, é um processo muito de exemplo e de presença do colaborador junto ao acionista, dono da empresa. Está lá trabalhando, acorda cedo, etc. Tem uma relação de muita confiança mútua. Então, esse dono ele tem uma relação com o entorno muito relevante. Ele valoriza muito, Robson, a questão da linha editorial.
E eu sempre coloco um pouco de que nós, de comunicação, eu sempre falo, eu me exponho com relação aos nossos mantras. Né? Para você ter o capital da empresa, você precisa ter, claro, a maior audiência, o melhor custo por mil, a maior abrangência. Mas, peraí, eu posso oferecer meu capital como empresário de anúncio de publicidade em outros meios. Mas, peraí, eu preciso avaliar não só esse resultado, mas peraí, o que esta empresa faz com o meu capital? É uma linha editorial construtiva ou destrutiva? E aí que entra aquilo que você falou, o reconhecimento dos empresários pela nossa linha construtiva, porque você gera um estado de espírito. Comunicação tem essa não vou falar em poder, mas essa relevância de influenciar. Então, se você foca as coisas positivas, se você foca, as pessoas elas vão ter confiança de trocar o carro, comprar uma roupa nova, fazer uma viagem. Tudo isso significa o quê? Gerar o recurso. E gerar o recurso é gerar economia. E gerar economia é economia para todos. Então, e terceiro ponto, a linha editorial ela está voltada ao setor, ela está preocupada com a construção civil, ela fala bem de Balneário Camboriú, ela fala bem da área de construção, dos prédios maravilhosos que lá estão, ela valoriza isso. O quarto mantra, nós estamos atentos àquele cliente nosso, porque tinha um dogma antigamente de que eu não podia falar das empresas. Quando você inaugura uma loja, quando inaugura um supermercado, é notícia. Então, você mostrar a inauguração de um supermercado, lá em Dayal, um hipermercado, é 100 empregos, é investimento daquela empresa lá naquela cidade, então é aquilo... Peraí, essa cidade está tendo investimento é porque ela está crescendo. Se ela está crescendo é porque ela está indo bem. Então, também é notícia, né? E, por último, a questão de conhecer as pessoas, ter acesso ao diretor, a todos nós, poder pegar o telefone e fazer uma crítica, uma colocação ou uma reclamação. Isso permite que a gente possa ter um circo vivo de fazer cada vez mais esse alimento. Então, os 5 mantras é o que a gente coloca à disposição do nosso cliente e do nosso telespectador. Eu queria voltar a essa TV por trás, né? Mais uma vez, tu tens um negócio que ele é altamente sensível, né? Como é que é montar esses times nessas regiões, porque tu tem que dar essa liberdade, né, para cada talvez repetidor ou cada um que gera o seu conteúdo. Como é que funciona isso por trás dessa máquina aí que hoje a gente vê que é muito bem azeitada, mas como é construir isso? E, mais uma vez, né, é muito sensível, porque algo que se fala em algum lugar realmente pode ser muito incrível, como pode polarizar, né? Então, como é que é isso? Eu acho que no ambiente do negócio. Né? Eu acho que é muito como você colocou no início, Rafael, aqui, a questão da opinião. Acho que tem que ter muita transparência de dizer o que nós pensamos, dizer o que a gente entende que é o caminho da construção, vamos dizer, do positivo. Ter humildade, muito trabalho, muita presença junto aos colaboradores da área, vamos dizer, da imprensa, da área do conteúdo. Direto. Por exemplo, quando o Luiz Henrique fez as 29 regionais, eu viajei nos primeiros 6 meses pelas 29 regionais, né, para poder até nos apresentar para aqueles que eram... Né, eu conheço o estado inteiro, porque você precisa estar ouvindo as pessoas que a liderança empresariais, políticas, sociais, econômicas do estado inteiro. Ele vinha nos eventos de Tabajara? Sim, 30 anos atrás? 40 anos atrás. Então, eu aprendi com a família, que é realmente gostar disso, né? A gente precisa gostar das pessoas e gostar de estar próximo das pessoas. Então, quando você colocou, eu acho que a gente consegue esse alinhamento quando a gente está muito próximo, conversando com jornalistas. E, claro, quando há um excesso da parte deles, um equívoco, colocar isso rapidamente, com humildade, e pedir a correção rapidamente, seja do tom, seja na forma, seja na informação. Às vezes você tem uma informação equivocada, às vezes você coloca essa informação equivocada e você tem a humildade de se desculpar e de corrigir rapidamente. Então, isso é uma coisa muito... Claro, nós temos o diretor de conteúdo, que é o Luiz Meneguin, que tem 40 anos de profissão, é uma pessoa que captou muito bem essa forma de ser e existir como empresa de comunicação. E ele realmente tem a credibilidade e a confiança de levar da forma que o jornalista compreende. Não é a forma que nós, como área comercial, diretoria ou empresários, é a forma como eles compreendem e tem que dar liberdade para que eles possam fazer da forma que é o bom jornalismo pelo bom jornalista. Né? Uma situação que hoje é notória, né? Todo mundo é um cameraman. Como é que é isso, principalmente para o jornalismo? É uma forma de unir força, está mais capilar, está mais na ponta, ou isso é algo ruim? Como é que vocês conseguem enxergar isso do lado de fora? Se você olha pelo passado, era muito cômodo, né? Você era o único que existia, você era o gerador de informação, era muito fácil, né? Aí veio o tal do prosumer, né? Que é exatamente isso, aquele que produz e consome, né? Ele é o mesmo... Prosumer, essa é a primeira vez que eu escuto, prosumer. É bem antigo isso, né? Que é o produtor e consumidor. Isso revolucionou
a condição do jornalismo, da informação e também empoderou as pessoas, legitimamente. Claro que isso criou uma confusão danada, nós estamos vivendo exatamente o início da maturidade de tudo isso, né? do produtor com responsabilidade, de entender que as coisas têm consequências e ser o consumidor de qualidade também, né? Então, esse é um fato importante. Agora, hoje você tem que ter o profissional de jornalismo, ele tem que ser multimídia. Nós construímos uma redação integrada já há uns 5 anos, uma segunda do país, para botar todas as plataformas junto, rádio, televisão, jornal, digital, tudo ao mesmo tempo na mesma mesa, porque você precisa colocar a notícia antes, tinha essa coisa da internet, né? Quem é primeiro? O medo, né? A internet vai ser um competidor, não. A internet é um complemento, onde lá não é um veículo, lá tem tudo lá. A geração de conteúdo é o produto, o meio é outra história, exatamente, né? Exatamente. E você, não, a televisão teve que também ser rádio, também ser digital, também ser tudo que acontece, né? E quanto mais informação desregulada ou não calibrada, melhor é para quem cuida da informação, né? Para quem vai lá e valida a informação. Sim. Porque na internet tu não tem a validação. Tu Sim. tens o teu tio, tirou uma foto de uma coisa pegando fogo, tu nem sabe onde é que é. E nem quando foi, né? E aí tu busca o meio para descobrir se aquele pega fogo é de verdade e se é no bairro, a né? pandemia trouxe para nós, na nossa avaliação, 3 coisas importantes. Trouxe... o brasileiro gosta muito de informação, hoje consome mais informação do que entretenimento, mais do que novela, o que seja, né? Então, o brasileiro, ele se despertou para se informar. Ele se despertou para entender o seu papel de cidadania na responsabilidade dele influenciar as questões para que ele possa ter um bom Estado. Na hora que ele está se aperfeiçoando, está aprendendo, fazendo, e é assim que você consegue construir um Estado maduro, um cidadão maduro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, veio a audiência para buscar a informação que você falou muito bem. Eu vou validar onde? Nas questões da pandemia, principalmente, né? Até para legitimar, né? Hoje, dificilmente alguém sabe o nome de um jogador de futebol, Sim. e a maioria sabe do juiz, do STF, Sim. sabe quem Sim. são os políticos. Sim. Isso há 20 anos atrás, Ninguém sabia. nós somos da mesma geração, ninguém sabia, né, o que é isso, né? Ninguém se preocupava com isso. Legítimo o que tu acabou de dizer, né? A gente está mais afiado Sabe à notícia, o quanto é a né? responsabilidade do voto, né? Do voto nesse sentido, né? Segunda questão, trouxe a audiência e trouxe a primeira, que é a questão da audiência, a segunda, a verdade. Onde é que está a verdade? A verdade está ali, na boa rádio, no bom comunicador, no bom jornalista, no bom jornal, no bom portal, né? Sem desmerecer o conjunto da rede social, que é fundamental, mas você percebe hoje que o compartilhamento das redes, dos grupos de família diminuiu muito, né? As pessoas prestaram atenção no que recebe, né? E veio também a questão da relação com o poder público, né? Porque você percebe muito claramente que o poder público precisa se comunicar para gerar, vamos dizer, a compreensão de Estado, né? A questão da comunicação social, da questão da saúde, a questão da educação, a questão do comportamento, como tinha muito, usa máscara, álcool gel, etc. Entendeu-se que tem que haver esse círculo virtuoso, né? E aí, então, você conseguiu fazer a comunicação ser muito mais relevante no cotidiano das pessoas. Então, a pandemia nos trouxe muito isso, e eu acho que os veículos que souberam tratar isso com muita responsabilidade, muito afinco, ganharam e cresceram. A gente, com certeza, pode crescer muito por conta dessa postura viva que a gente sempre teve, né? E essa transformação, que eu digo multiplataforma, né, do veículo, isso também beneficiou muito as empresas, porque é um sinônimo de validação, né, bem como você colocou, porque às vezes tem tanta informação dispersa que as pessoas acabam se distanciando de determinadas verdades. E lá na parte das empresas, que eu observo muito, que tem a necessidade de anunciar, que tem a necessidade de divulgar para esse público que já é fidelizado, né, tanto para famílias como para outras empresas também, ele ter um portal que hoje também acaba tendo uma boa abrangência, né, como o ND+, né, nós estamos, né, com frequência ali acompanhando e participando também ali de alguns conteúdos. E os nossos clientes participam, né? Exato. Então, para nós é até mais fácil. E que depende do segmento, inclusive é um dos veículos que eles observam muito também essa questão do digital, né? E que é algo que vem numa crescente, mas a televisão, ela ainda reforça a autoridade da marca. Sim, validação ainda, né? É uma validação ainda maior, né? Vamos se colocar assim. Vou dar um dado importante. Você tem hoje, depois de tudo isso, né, já transformado, a comunicação já se transformou, o comportamento já se transformou, nós temos 3 gerações que são, ou 4, independentes economicamente, politicamente, socialmente, que não se comunicam, então, entre elas, né? Como é que você trata? Antigamente era uma única, né? O pai influenciava o filho
Hoje o filho influencia o pai, né? Verdade. Então, são características muito relevantes e a comunicação precisa lidar com isso. Então, isso que você coloca é fundamental para a gente poder fazer o nosso trabalho no dia a dia. Eu queria... uma coisa que... E até acho que é o efeito rebote, né? Acho que todo mundo foi para a internet, e agora vem um efeito rebote. E, para mim, para validar o que eu estou dizendo, tu vê muito youtuber extremamente bem consagrado, o criador de conteúdo indo para a TV agora. Sim. Né? Uma coisa que talvez há um tempo atrás parecia louco, né? E eu acho isso mostra um pouco desse efeito rebote de que... E outra coisa, né? Tu vê o WhatsApp, tu falou belíssimamente. A gente nem mais olha grupo de WhatsApp, né? Tu com muita dificuldade olha um grupo ou outro, tu escolhe um grupo ou outro para olhar, virou spam de e-mail, né? O e-mail virou um spam de e-mail. Então, eu concordo contigo. E mais uma vez eu acredito verdadeiramente que, óbvio, são vários os meios, mas a importância está na produção do conteúdo. Eu me perdi ali, queria responder o Robson ali, questão das informações. Hoje, você tem no prime time, vamos colocar assim, né? Porque a televisão tem horários para assistir, né? Que ali vão ter das 6h30 da manhã até as 9, do meio-dia até as 3, 4 horas, depois das 6, 7 até 11 da noite, né? Vamos falar do prime time. De 10 televisores, você tem 6 ligados. Então, já é um índice ligado de 60%. Desses 6 ligados, você tem 55 a 60 na TV aberta. Então, na TV, porque a TV aberta brasileira tem muita qualidade, gratuita, né? Você tem 35% do país, talvez nem isso, do país como um todo, que tem acesso à TV por assinatura, seja por qualquer meio, via satélite ou via cabo, ou o que seja, né? Então, a maioria é a TV aberta. Então, você tem 55% na TV aberta. Aí você tem lá 15% na TV por assinatura. Só que a assinatura são 100 canais. Alguém está no History, outro está no HBO, outro está no Telecine, onde está, né? E você tem o streaming, que é a Apple TV, o Netflix, a Prime, assim por aí. São 1000 canais. Então, a dispersão que tem nos outros 35% é monstruosa. Quando você tem 55 em 3 ou 4 canais, são 3 ou 4 programações, são 3 ou 4 breaks comerciais, são 3 ou 4 comerciais que estão veiculando naquele momento, né? Então, realmente, a TV aberta é um canhão e ela realmente oportuniza isso que você colocou muito bem, Robson, que é a questão da marca, né? Que hoje, claro, que mais do que nunca, a pandemia trouxe também isso, né? A questão da fidelização daquela empresa, aquele produto, aquela marca que sabe o que eu quero e ela presta um bom serviço, então eu vou fidelizar ela. Então, claro que ela tem que ter um bom preço, tem que ter um bom ponto, tem que ter um bom serviço, mas quando eu confio nela, eu continuo comprando. Então, a televisão traz muito esse valor, né? Vocês geram muito conteúdo não jornalístico também, né? Vocês tiveram a Anitta, vocês têm agora o Bicentenário Alemão. Vocês acham que isso é algo que vai crescer? Dá para se unir a esses pequenos geradores de conteúdos regionais para gerar mais conteúdo, além do conteúdo jornalístico que existe? Isso é um futuro? Não vai ser o futuro? Você sabe que estou com um ponto interessantíssimo. A gente vem defendendo muito isso, que o Discovery, antigamente, ele se fez muito porque ele tinha lá um roadshow que as pessoas vinham oferecer as suas ideias. Né? Então, eu quero oferecer aqui, fazer um programa do nascimento. Alguns ainda tem o off, ainda tem alguns canais que fazem isso. E isso é muito valioso, porque a gente não tem capacidade de pensar em tudo. Né? A gente, mais que tem a pessoa pensando, a gente tem um limite. Então, esse primeiro ponto, a gente não consegue produzir, e quando produz caro. Natural. Né? Perfeito. Então, cada vez mais se faz fundamental, cada vez mais é um elemento importantíssimo, porque a hora que você cria um projeto de 200 anos da colonização alemã, por exemplo, você não só está focando uma coisa importante, criando um elo com aquela sociedade, levando o legado, que é mostrar o que é importante essa questão alemã para as novas gerações, cultura, valores, entendimento, formas e atitudes, mas você está também buscando conteúdo, para você não só no produto, como no teu telejornal. Então, você precisa cada vez mais buscar este tipo de entretenimento, que é um entretenimento não só de lazer, mas de informação e conteúdo. Então, esse ano, por exemplo, não sei se sabe, mas é os 200 anos da colonização alemã e os 150 da colonização italiana também. E aí tem briga, tá? Então, então tem o italiano, que são as duas colonizações. Por exemplo, quando veio o alemão, não sei se sabe, né? O alemão, ele vem para cá, ele já traz a banda, o clube folclórico, ele traz o centro comunitário e põe a igreja. O italiano, ele põe a igreja primeiro, depois faz o centro comunitário, depois ele faz a banda, depois ele faz a comida, né? Então, são duas culturas distintas, mas que têm uma similaridade de atitude do trabalho. Então, isso é muito importante, cada vez a gente tem que buscar mais ideias e ouvir mais. E aí, você colocou bem, a gente queria muito que os jovens nos ajudassem a isso, né? Legal. Porque o grande desafio nosso é a TV Hora 3.0 vai permitir que a gente tenha a interatividade que tem no meio da internet. Né? Só que não significa que pela interatividade os jovens vão estar conosco. Nós temos que ter os produtos deles. Então é mais fácil nós irmos onde eles
estão do que eles virem onde nós estamos, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter que aprender muito ainda e temos que trazer muito eles para nos ensinar. E que legal esse teu exercício de humildade de falar, pô, 40 anos já quase, né? 35 anos de companhia e falar que a gente tem que aprender, eu acho, assim, tu é realmente, cara, um cara diferenciado, acho que... tá aí o Cris também, que é um cara lutador demais, a gente até briga, eu acho que às vezes, porque eu acho que a gente quer o mesmo, eu acho que isso é super importante, mas, cara, eu acho que, é óbvio que a gente vai ter que começar a fechar aqui, mas verdadeiramente, quando tu fala isso, tu me inspira, assim. Muito obrigado. Verdadeiramente, cara, eu acho que é isso, assim, aprender, estamos aprendendo, com 35 anos de companhia, 58 ou 59 anos de idade. 59. 59 de idade, acho que isso é fantástico. Eu acho que o mais Isso, importante isso irriga a companhia que tu tá. Eu acho que o mais importante é eu sempre falo assim, gostar do que faz. Né? A gente também nem sabe muito bem quando é jovem o que gosta e o que sabe fazer. Ponto final. Eu até acho que a faculdade tá errada, ela tinha que começar aos 30, né? Minha vida, por exemplo, como uma intimidade aqui, né? Eu já mudei 30 vezes de casa, né? 30 vezes de casa. Então, Tu até esquiou já, né? Já Foi fui campeão de esqui, né? de kart, já vim de motocicleta lá dos Estados Unidos até aqui, cabelo branco, aí acabou caindo um pouco por conta disso, brinco na orelha, tem muita coisa. Então, eu experimentei muita coisa, né? Então, claro que a gente precisa ter a tranquilidade, os jovens precisam ter essa serenidade, porque você não salva alguns que têm o privilégio de saber o que querem. Eu quero ser médico, quero ser engenheiro, 10, parabéns. A maioria não sabe, eu não sabia também quando era jovem, a gente vai descobrindo o que gosta e o que sabe fazer. E quando a gente se entrega de corpo e alma, nós não estamos trabalhando, a gente está vivendo, né? Ponto. Então, eu acho que esse é o ponto, é gostar do que faz, eu ainda gosto muito do que faz, aprendo todos os dias, tem uma equipe maravilhosa que interage muito conosco, confia na gente e vice-versa. Então, acho que eu me sinto ainda, não digo jovem, porque a gente acha que é, mas não é mais, né? Há muito tempo, né? Que pena que 60 anos o pessoal vai poder estacionar, podia ser os 70, né? 60 anos estacionar em vaga de idoso, pelo amor de Deus. Eu tenho uma frase que eu tenho falado cada vez mais, né? Não envelheça. Não envelheça na sua empresa, né? Sim. E não tem nada a ver com a idade. Né? Tem gente lá na sua empresa que criou ela faz 3 anos e já está velho lá. Sim, né? Eu acho isso sensacional. E meu pai tem 82 anos e ele mentalmente falando, ele está aos 16 ou 17. Eu acho isso sensacional. É um privilégio. E exatamente as palavras que tu acabou de usar. Ele vive o sonho. Ele faz aquilo que ele ama. Eu acho isso sensacional. Mas a última pergunta, eu acho que para mim é super importante e que vai contra o que a gente acabou de dizer agora, que é: e a sucessão, homem? Tu está preparando isso? Porque isso que né, essa inspiração que tu consegue carregar, e querendo ou não querendo, toda empresa tem cultura, e a cultura é quem comanda, né? Começa em quem comanda. Como é que tu pensas isso no futuro? Porque tu tem 59, beleza, tu vai mais uns 20, 25 anos, mas tu estás pensando lá na frente, talvez, ser um presidente de conselho, não ser mais um executivo. Você começa empreendedor, porque o empreendedor é aquele que quer tudo, faz tudo. Ele ficou até bravo quando eu falei em sucessão. Cara, daqui 40 anos tu me fala em sucessão, né? Não agora, né? E o empreendedor é aquele que, na verdade, ele sabe tomar decisões. A pergunta é muito mais porque a gente tem muitos clientes e muitas empresas que estão passando por esse processo. O que você está pensando sobre isso? E uma coisa que eu gosto de falar quando empreendedor é que você, às vezes, não é a ideia que você tem que estar certo, é o quanto você trabalha para que ela fique certo. Né? Então, às vezes tem uma ideia, uma decisão, não é porque ela está lá sobrando e ela é certa, né? Quanto você se empenha, porque é você que teve, você que colocou ela à disposição, botou na empresa, precisa dar certo, né? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a execução dela. Exatamente, né? botar em pé. E quando ela não dá certo, a humildade é realizar prejuízo, trocar, mudar, não deu certo, avança, cancela, vai para frente, exatamente. E vai adquirindo experiência. Depois você vira empresário, porque você tem que organizar a empresa, tem que ter outra postura. Depois aí brinca muito que é acionista, depois investidor. A questão da sucessão, eu tenho filhos de 15 anos, meu mais velho e de 12. Então eu fui pai velho. Né? Então, eu não imagino eles entrando num projeto de sucessão e eu acompanhando. Mas isso é um sonho ou não? Não. Eu acho que a sucessão vem por dentro da empresa, vem para os profissionais que nós temos hoje. O grande desafio é que eles tenham também a visão do compromisso que a gente tem de querer essa dinâmica. Os mantras. Exatamente isso, essa dinâmica, essa dedicação de botar isso em prática. Né? Então, acho que essa é a formação dos profissionais que ali estão. Né? A questão familiar, eu acho que está muito longe para que eu possa pensar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho pretensão de continuar onde eu estou por mais 10 anos. Eu acho que... Nós somos os novos adolescentes, homem. Mas é que as coisas estão muito tão dinâmicas que a gente tem que botar tanta coisa nova na cabeça que não cabe mais. Então, a gente acaba sendo um pouco velho para a empresa e botando ela pouco... Ela ainda não está lenta. O meu mainframe estragou, ele não guarda mais muita coisa. Então, eu digo assim, a gente tem que ter a grandeza de saber quando a gente está, não digo atrapalhando, mas quando a gente não está tendo a mesma velocidade que o mercado exige, o cliente exige, a sociedade exige, a gente tem que abrir mais espaço. Né? Então, acho que a sucessão vem hoje muito pelas oportunidades que nós estamos abrindo. O diretor
diretor regional, os diretores de áreas. Então, essas pessoas estão construindo uma nova empresa, né? Então, naturalmente, isso vai surgir. Que legal. Obrigado, Robson. Obrigado, Marcelo Petrelli Correia, né? O Correia é o forte é da mãe, né? Correia É da mãe, é. né? Então, obrigado demais, cara, tirar Obrigado. teu tempo, vir aqui, bater um papo com a gente. Foi rico demais. Tenho certeza que foi rico para mim, tenho certeza que foi rico para o Robson. Foi demais. E eu acho que foi para quem está escutando. E tu é realmente para mim uma força da natureza. Parabéns, Agradeço. cara. A distância, eu já achava você um cara sensacional. Isso aqui não é bajulamento, não. É realmente você é aquilo que você é. Né? Então, parabéns, cara. Obrigado demais você que está aí, né, pela sua audiência. Tenho certeza. Comenta aí o que você achou e manda para aquela pessoa aí que está pensando, que estava desistindo de ir para o jornalismo, que estava dizendo, Bem cara, não colocado. vou mais para o jornalismo. Manda para esse cara lá e diz, não existe sim uma cultura incrível ainda no jornalismo e que vai se perpetuar graças aos mantras e a donos de companhias que fazem isso acontecer. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado Um abraço. a vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Robson. Um abraço a todos. Tamo junto.